Em toda família existe aquela história que ninguém gosta de contar. Uma briga, um mal-entendido, palavras ditas no calor do momento que abrem feridas difíceis de fechar. A história que eu vou te contar hoje é sobre duas pessoas que eram mais do que irmãos, eram melhores amigos, mas o dinheiro, ele tem um jeito terrível de mostrar o pior lado das pessoas. Pedro e Lucas cresceram dividindo tudo. O mesmo quarto, os mesmos brinquedos, os mesmos sonhos. Eles eram inseparáveis. Quando os pais faleceram, deixaram uma pequena casa e algumas economias. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para virar o mundo deles de cabeça para baixo. A dor do luto se misturou com a ganância. Uma discussão sobre quem merecia o quê virou uma briga feia. Acusações foram feitas, coisas horríveis foram ditas. No fim, a casa foi vendida, o dinheiro dividido, e os dois irmãos seguiram caminhos opostos, jurando nunca mais se ver. Os anos passaram. 10 anos. Para ser exato, 10 anos de silêncio, de aniversários sem parabéns, de natais com uma cadeira vazia na mesa. Pedro construiu uma carreira de sucesso, casou-se, teve filhos. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas carregava um vazio no peito que nada preenchia. Lucas, por outro lado, teve uma vida mais simples, talvez até mais difícil. Ele nunca se perdoou pela briga e sentia a falta do irmão todos os dias. Mas o orgulho era uma muralha alta demais para escalar. Ambos viviam em uma prisão invisível, construída com tijolos de ressentimento e orgulho. Eles achavam que o tempo curaria, mas o tempo, sem o perdão, só serve para aprofundar as feridas. Cada um contava a sua versão da história, se colocando como a vítima e pintando o outro como o vilão. Era mais fácil odiar do que admitir a própria parcela de culpa. Era mais fácil viver com a raiva do que enfrentar a dor da saudade. Mas o destino, às vezes, tem um jeito brutal de nos forçar a encarar a verdade. Numa terça-feira chuvosa, o telefone de Pedro tocou. Era um número desconhecido, de um hospital. A voz do outro lado da linha era calma, mas as palavras caíram como uma bomba. Lucas tinha sofrido um grave acidente de carro. Estava entre a vida e a morte. Naquele momento, o mundo de Pedro parou. 10 anos de raiva, de ressentimento, de mágoa, tudo se desfez em um instante. O dinheiro, a casa, a briga, nada daquilo importava mais. A única coisa que pulsava em sua mente era a imagem do seu irmão, seu companheiro de infância, lutando pela vida em uma cama de hospital. Ele correu para o hospital, o coração batendo descontrolado. E quando viu Lucas entubado, pálido, imóvel, o castelo de orgulho que ele construiu por uma década desmoronou. Ali não estava o homem que ele odiava. Ali estava seu irmão, seu sangue, a única pessoa no mundo que compartilhava suas memórias mais preciosas. As lágrimas que ele segurou por 10 anos finalmente vieram, lavando a alma. Pedro passou dias e noites ao lado do leito de Lucas, segurando sua mão, conversando com ele, mesmo sem saber se ele podia ouvir. Ele pediu perdão. Perdão por sua teimosia, por seu orgulho, por ter deixado o dinheiro destruir o que eles tinham de mais valioso. Ele percebeu que o verdadeiro legado dos pais não era a casa ou o dinheiro, mas o amor que eles ensinaram aos filhos. E ele havia falhado em honrar esse legado. Quase como um milagre, Lucas começou a melhorar. Quando ele finalmente acordou e viu Pedro ao seu lado, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ele não precisou de palavras. Um olhar foi suficiente. O perdão estava ali, suspenso no ar, preenchendo o silêncio de uma década. Essa história
não é apenas sobre Pedro e Lucas. É sobre cada um de nós. Quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto? Quantas relações preciosas sacrificamos por coisas que, no fim das contas, não têm valor algum? O perdão não é esquecer o que aconteceu. É escolher se libertar do peso do passado. É um presente que você dá a si mesmo. Lucas sobreviveu e os 2 irmãos tiveram uma segunda chance. Uma chance de reconstruir, de amar, de ser família de novo. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Não espere por um acidente, por uma tragédia, para dizer o que você sente. A vida é curta demais para ser vivida com o coração pesado de mágoa. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.